Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos aí começar uma nova parte do nosso curso de álgebra linear. Nesta parte a gente vai começar a entrar ali no cerne, ali no coração da álgebra linear. E a gente vai começar essa parte com espaços vetoriais, tá? Cuidado que tem algumas pessoas, muita gente, que sente um pouquinho maior de dificuldade nessa parte, justamente porque essa parte requer um pouquinho maior de abstração para você entender ela, tá? Eu espero que com o curso você não sinta tanto essa dificuldade, mas realmente vai precisar um pouquinho maior de abstração para entender essa parte. Vamos começar aqui com o nome espaço vetorial. Se você vê aqui espaço vetorial, o que você pensa? Bom, é um espaço de vetores. E é justamente isso, espaço de vetores. Ah, professor, então vetor é igual aquela aula que você ensinou pra gente? Isso, tem uma aula no canal que eu falo o que são vetores, eu ensino várias coisas dos vetores. Tem a parte 2 também dessa aula. Se você não viu, eu recomendo que você veja essa aula aí sobre vetores. Só que acontece que no nosso caso, vetores, não vai ser só aquele vetor que a gente viu nesta aula lá, que tem direção, módulo, sentido, tá? No nosso caso, a gente vai ampliar um pouquinho esse conceito de vetores, tá? E o espaço aqui não é necessariamente o espaço tridimensional, porque a gente geralmente, quando a gente fala espaço, a gente pensa no espaço com 3 dimensões, tá? Então, não é necessariamente o espaço tridimensional. No caso, o espaço vetorial vai ser um conjunto de elementos que a gente vai chamar de vetores que satisfazem umas certas propriedades especiais que a gente vai ver nessa aula, tudo bem? Aí pode entrar os vetores que a gente viu como espaço vetorial? Pode entrar. Então vamos começar com eles. A gente viu, por exemplo, já estudou aqui no canal os vetores no plano, os vetores no R2, tudo bem? Então se eu pegar um vetor aqui no R2, ele vai ter dois componentes, né? O x e o y. Se você pegar lá todo o conjunto de todos os vetores no R2, vai ser um espaço vetorial? Vai ser um espaço vetorial. Por quê? Porque ele vai satisfazer as propriedades que a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo bem? Ah, e se eu pegar e falar do R3? O R3 também vai ser um espaço vetorial? O conjunto de todos os vetores no R3 também vai ser um espaço vetorial, ou seja, um espaço de vetores. Só que no caso do R3 a gente vai ter, cada vetor vai ter três coordenadas, né? Três componentes, que é o x, y e z, tá? A partir de então, o R4, R5, R6, R7, a gente também pode definir ele como um espaço vetorial? Posso. No caso do R4, por exemplo, em vez de ser duas componentes, como R2, ou três componentes, como R3, vai ter quatro, tá? Aí a gente até para de usar letras diferentes, tipo XY, XYZ. Aí a gente já começa X1, X2, X3, X4 no R5, X5 no R6, vai ter o X6, até o Rn. O N vai ter do X1 até o Xn. E esse Rn pode ser o R10, o R20, o R30, o R40. O R40, por exemplo, vai ser do X1, X2, X3, até o X40. Vai ter 40 aí componentes cada vetor, tudo bem? Mas no caso, o que geralmente é mais visto nos cursos é o R2 e o R3, porque é onde a gente consegue enxergar. O R2 no plano, o R3 ali no espaço tridimensional, a gente consegue enxergar o que acontece. Já a parte do R4 a gente não consegue enxergar tudo como a gente consegue enxergar no R3. Então, por exemplo, se você faz geometria analítica com álgebra linear, que algumas faculdades oferecem desse jeito, ou você fez geometria analítica separado, geralmente você dá um enfoque maior, você vai ter um enfoque maior nessas disciplinas no R2 e no R3. Então você vai ver, por exemplo, ponto, reta no R2, ponto, reta, plano no R3, tá? Porque a partir do R4 não existe ponto, não existe reta, não existe plano no R4? Existe, mas a gente vai ter que trabalhar uma forma bem abstrata. A gente consegue trabalhar com as equações, tá? Mas não visualizando igual a gente consegue visualizar no R2 e no R3. Por isso que geralmente a gente estuda mais o R2 e o R3, que é onde a gente consegue visualizar, né? E o R3 a gente consegue até aplicar muitas vezes no nosso cotidiano, né? Que a gente vive no espaço aí tridimensional, né? Lógico que tem teorias, né? Por exemplo, do espaço-tempo, que a gente vive em 4 dimensões ou até mais dimensões, dependendo da teoria, né? Mas o que a gente consegue enxergar, consegue viver ali, ver, trabalhar, é com 3 dimensões, tá? Mas o importante é, isso daqui vai ser tudo espaço vetorial? Vai ser tudo espaço vetorial. Se você pegar o R1 vai ser os próprios números reais. Vai ser um espaço vetorial, os números reais? Vai ser um espaço vetorial, tudo bem? Vamos agora definir o que é então um espaço vetorial. Ó, definição de um espaço vetorial
real, tá? Então a gente vai definir um espaço vetorial sobre os números reais. O espaço vetorial tem que ser definido necessariamente sobre os números reais? Não precisa ser sobre os números reais. Por exemplo, tem espaço vetorial definido sobre os números complexos, tá? Mas nessa aula a gente vai ficar, por enquanto, nos números reais. Então, olha só. Um espaço vetorial sobre os números reais é um conjunto não vazio, que eu vou chamar de V, cujos elementos são chamados de vetores. Então, no espaço vetorial a gente vai chamar esses elementos de vetores, mas não vão ser necessariamente, a gente vai ver ainda exemplo nessa aula, os vetores que a gente conhece lá do ensino médio, por exemplo, de física, tá? Equipado com duas operações. Então, qualquer conjunto que tem essas duas operações e que satisfaz essas 8 propriedades é um espaço vetorial. Então, vamos lá. Um conjunto que tem a operação de soma, ó, eu vou pegar qualquer dois elementos de V, ó, o Uzinho e o Vzinho pertencem ao meu conjunto Vzão. Se você somar esses dois, Uzinho mais Vzinho, os dois elementos, ele continua pertencente ao conjunto Vzão, tudo bem? Então, ou seja, a gente fala que é fechado para soma. O que é fechado para soma? Você pega dois elementos do conjunto, soma e continua pertencente ao conjunto. Ou seja, o resultado da soma é um outro elemento que também pertence ao conjunto, tá? E a outra operação que a gente vai definir aqui é a multiplicação de um vetor, que é um elemento desse conjunto, por um escalar. O escalar, no caso, vai ser um número real, porque a gente está fazendo sobre os números reais. Então, para qualquer número real A e para qualquer elemento Vzinho do meu conjunto Vzão, o produto, a multiplicação desse escalar por esse elemento continua pertencente ao meu conjunto, ou seja, ele também é fechado para essa multiplicação. Então, ele vai ser fechado para a soma e ele vai ser fechado para a multiplicação de um escalar por um vetor, tudo bem? Então, se você somar dois elementos desse conjunto, a soma continua pertencente ao conjunto. Se você pegar um escalar e um elemento desse conjunto e multiplicar, continua pertencente a esse conjunto, tá? Um exemplo aqui, por exemplo, já para começar, antes da gente ver essas propriedades, dá para a gente pegar e somar e não tá no conjunto? Sim. Vamos supor que vou pegar lá, por exemplo, um polinômio de grau 2, lá. 2x² mais 3x mais 5, por exemplo. Ó. Vou pegar um polinômio de grau 2, esse polinômio aqui de grau 2. E vou somar com outro polinômio de grau 2. Mas por que polinômio, professor? Porque esse conjunto pode ser de qualquer coisa. Esse conjunto pode ser de matrizes, de funções, de polinômios, tudo bem? Se satisfazer essas propriedades, beleza, é espaço vetorial. Então, vou pegar aqui um polinômio de grau 2. Se eu pegar um outro polinômio de grau 2 aqui, ó, vamos supor o menos 2x², tá? Eu estou escolhendo aqui, mas eu estou escolhendo já pensando no que eu quero falar para vocês, tá? Mais x mais 1, por exemplo. Ok? Ó, eu tenho um polinômio de grau 2, outro polinômio de grau 2 e eu vou somar esses dois polinômios. Será que se eu pegar um polinômio de grau 2 e somar com outro polinômio de grau 2, continua sendo um polinômio de grau 2? Ou seja, será que o conjunto dos polinômios de grau 2 é fechado para soma? Okay? Como que a gente vai somar? Eu vou somar de forma usual. O que é forma usual? Quando a gente fala soma usual, é a soma que a gente geralmente faz nas aplicações, né? Que é a soma que mais faz sentido nas aplicações. Não é necessariamente a única soma que a gente pode definir, tá? A gente pode pegar um conjunto e definir várias somas diferentes. Aí pode ser que para esse conjunto com essa soma seja espaço vetorial, esse conjunto para outra soma deixe de ser espaço vetorial, tudo bem? Aqui eu vou fazer a soma usual. Eu vou somar o que está com x² com x². Então, ó, 2x² somado com menos 2x² vai zerar o x². Então, não vai ter x². Se você pegar 3x mais x, dá 4x. Se você pegar 5 mais 1, dá 6. Então, olha só, você pegou dois polinômios de grau 2 e somou e deu um polinômio de grau 1. Então, quer dizer que o conjunto dos polinômios de grau 2 é fechado para soma usual? Não. Então, nesse caso, já posso até excluir. Não vai ser espaço vetorial. Tudo bem? Ó, um exemplo de um conjunto que não é fechado para soma. E, por exemplo, de multiplicação por um escalar. Se eu pegar, por exemplo, os números inteiros. Pega aqui os números inteiros. Tudo bem? Se você pegar um número inteiro, pega um número inteiro qualquer, pensa em qualquer número inteiro, é 5, e multiplicar por um escalar, no caso o escalar é um número real, você tem certeza que vai continuar sendo inteiro? Não. Eu vou pegar, por exemplo, o escalar 0,5 e multiplicar. Isso daqui pertence ao Z? Isso. Isso daqui é um escalar? Isso. Então esse daqui, ó, meu conjunto V, eu estou chamando de V, os números inteiros. Vamos ver se os números inteiros são um espaço vetorial. Quanto que é meio vezes 5? Vai ser 2,5. 2,5 pertence ao meu conjunto V? Não.
Então quer dizer que se o meu conjunto V for os números inteiros, ele não vai ser fechado para multiplicação por um escalar real. Tudo bem? Então já não é, com certeza, espaço vetorial. Então você viu que já vai ter alguns conjuntos que já não vão ser espaço vetorial antes de olhar essas propriedades. Já não tem uma soma entre os seus elementos fechada e uma multiplicação por um escalar real fechado. Tudo bem? Agora que a gente entendeu o que é soma entre vetores, entre os elementos desse conjunto fechado, uma soma fechada, e uma multiplicação fechada de um vetor por um escalar, vamos ver as propriedades. Em relação à soma, todo espaço vetorial tem que satisfazer essas 4 propriedades: associatividade, elemento neutro aditivo, inverso aditivo e comutatividade. O que é associatividade? É o seguinte, se você pegar qualquer elemento do conjunto V, Uzinho, Vzinho e Wzinho, tá? Se você pegar U mais V primeiro e depois somar o W, ou você pegar o V mais W primeiro e depois somar com U, é a mesma coisa, né? Por exemplo, se você somar números, a soma de números é associativa. Se você pegar, por exemplo, 2 mais 3 mais 5. Se você fazer primeiro 2 mais 3, o resultado somar com 5, não é a mesma coisa que você pegar 3 mais 5 e o resultado somar com 2? Tudo bem? Aqui, então, vai valer a associatividade. Se você fazer U mais V e o resultado fazer W, ou fazer primeiro V mais W e o resultado fazer U, é a mesma coisa, tá? Tá valendo os dois jeitos porque os dois jeitos são iguais. Segunda propriedade da soma. O meu conjunto V, ele tem que possuir o elemento neutro aditivo da operação, tudo bem? Cuidado que esse zero não é necessariamente o número real zero, tá? É o elemento neutro do conjunto. Então pode ser, por exemplo, se o V for um conjunto de matrizes, esse zero aqui vai ser a matriz nula, por exemplo, né? Se o V vai ser um conjunto do R2, esse zero aqui vai ser o vetor nulo, tá? Então, ou seja, o meu V ele tem que possuir esse elemento nulo. E esse elemento nulo tem que satisfazer que propriedade? Seguinte, se você pegar qualquer V pertencente ao meu conjunto, se você fazer V mais 0 ou 0 mais V, vai dar V. Ou seja, se você pega um vetor e soma com um elemento nulo, continua sendo o próprio vetor. Ou você pegar o zero, um elemento nulo, neutro, e somar com o vetor V, continua sendo V. Tudo bem? Então o elemento neutro é isso. Ele não faz diferença na adição. Se você pegar qualquer coisa e somar com ele, continua sendo aquela coisa, tá? Então, ou seja, o meu conjunto V tem que possuir esse elemento neutro, aditivo. Outra terceira propriedade, o meu conjunto V tem que possuir o inverso aditivo de qualquer elemento seu. Ó, então, para cada elemento do meu conjunto Vzão, ou seja, para cada Vzinho do meu Vzão, vai existir um inverso, ok? Esse inverso vai ser o menos V, ok? Eu estou chamando esse U de menos V, tá? Que se eu somar o elemento com o inverso, vai dar zero. O que é isso? Por exemplo, pega lá um vetor no R2, por exemplo, 2, 3. Tudo bem? 2, 3. Se você somar com o inverso dele é o quê? É o trocar o sinal dele, que é o menos 2, menos 3. Se você somar aqui, ó, o que acontece? Quanto que é 2 mais menos 2? Dá zero. Quanto que é 3 mais menos 3? Dá zero. Então, se você pegar esse elemento e somar com o inverso aditivo dele, dá exatamente quem? Dá exatamente o elemento neutro. Esse daqui não é o elemento neutro do R2? Se você pegar qualquer vetor do R2 e somar com esse daqui, não continua o próprio vetor? Tá? Então, ou seja, um elemento vezes o inverso dele tem que ser o elemento neutro, né? O elemento nulo, tudo bem? E o V tem que possuir os dois. Se o V possui esse daqui, ele também tem que possuir o inverso aditivo, tudo bem? É o que essa propriedade fala. O inverso aditivo tem que pertencer a V também. A gente vai ver casos que isso não acontece e aí deixa de ser espaço vetorial. E o quarto e última propriedade de soma entre vetores é a comutatividade. Se você fazer U mais V, é a mesma coisa que fazer V mais U, isso para qualquer dois elementos do meu conjunto V. Tudo bem? Mesma coisa, 2 mais 3 é igual a 3 mais 2? Sim. Nesse caso, se valer U mais V igual a V mais U, vale a comutatividade. Tá? Então, ou seja, um espaço vetorial é um conjunto não vazio, que existe uma soma fechada dos seus elementos que vale essas 4 propriedades, mas também tem que existir uma multiplicação de um vetor por um escalar fechada nesse conjunto, que vale essas outras 4 operações. Vamos lá, mais 5 propriedades aqui que tem que valer em relação à multiplicação de vetor por escalar. Tem que valer a associatividade da multiplicação por escalar. Então, por exemplo, se eu pegar lá A e B pertencentes aos reais, ou seja, A e B escalares, e um elemento do meu conjunto,
Se eu fazer primeiro o escalar b vezes o vetor v e depois o resultado disso multiplicar pelo escalar a, é a mesma coisa que multiplicar os dois escalares, ou seja, multiplica os dois números reais a e b e multiplica por v, tá? Se essa propriedade valer, vai valer a associatividade também em relação à multiplicação por escalar. E aí tem que valer também o elemento neutro no caso dessa multiplicação, ou seja, se eu pegar o 1, o número 1, esse daqui é o número 1 de verdade, o número 1 lá dos números reais. Se eu pegar qualquer elemento do meu conjunto V e multiplicar por 1 e não modificar, continuar sendo o próprio elemento V, nesse caso, vale essa propriedade do elemento neutro. Ó, perceba que tem um elemento neutro daqui na multiplicação de vetor por escalar e o elemento neutro aditivo, tá? Nesse caso, ó, se você pegar qualquer elemento e somar com o elemento neutro aditivo, não vai mudar nada, vai continuar sendo V. E se você pegar o V e multiplicar por 1, vai continuar sendo V, tá? Qual que é a diferença? Que nesse caso ele fala que o elemento neutro vai pertencer a V, tudo bem? Nesse caso, 1 não pertence a V, 1 pertence aos números reais, tá? Então, 1 pertence aos números reais, é um escalar, e o V que pertence a V. Então, se valer isso para todos os elementos do espaço desse conjunto V, tá? Se você pegar qualquer elemento do conjunto V e multiplicar por 1, não muda nada, continua ele, vale o elemento neutro também da multiplicação de vetor por escalar. Outra propriedade, essas duas são de distributiva, mas uma é distributiva de um escalar em relação à soma de dois vetores, e essa daqui é distributiva da soma de dois escalares em relação a um vetor. Como assim? Ó, essa daqui é distributiva de um escalar A em relação à soma de dois vetores. Então, se eu fazer aqui, ó, somar dois vetores, U mais V, esses dois vetores lembram que são os elementos do Vzão, tá? Se eu somar dois vetores e depois multiplicar por A, é a mesma coisa que eu fazer a distributiva aqui, ó, o A multiplicar por U e depois fazer mais o A multiplicado por V, tudo bem? Se valer essa igualdade, vale a distributiva ali de um escalar em relação à soma de dois vetores. Também vai valer essa outra distributiva aqui, em espaços vetoriais. Se você somar dois escalares e depois multiplicar pelo elemento V do meu conjunto, é a mesma coisa que você vai fazer a distributiva aqui com o V, ou seja, fazer o A vezes o V mais o B vezes o B, vezes o V também. Nesse caso aqui, é uma distributiva, vale a distributiva em relação a soma de dois escalares e um vetor, tá? Então, se eu tenho um conjunto não vazio V, vou até apagar esse daqui, ó, que foi um exemplo, né? Se eu tenho um conjunto não vazio V, que tem uma soma definida entre seus elementos, essa soma é fechada, e tem uma multiplicação dos seus elementos por um escalar, no caso reais, que a gente está trabalhando sobre os números reais, também fechada, e essa soma vale essas quatro propriedades, e essa multiplicação de um vetor por um escalar vale essas quatro propriedades, aí nesse caso a gente diz que esse é um espaço vetorial, tudo bem? Então isso é um espaço vetorial. O espaço vetorial é um conjunto que tem essas duas operações fechadas e que valem essas 8 operações. Vamos ver alguns exemplos aí a mais de espaços vetoriais, porque a gente já viu que esses daqui são espaços vetoriais. Se você pegar ali os vetores no R2, os vetores no R3, os vetores no R4, no R1, no Rn, todos esses daqui vai valer todas aquelas 8 propriedades se a gente utilizar a soma e a multiplicação de um vetor por um escalar usual, que a gente usa geralmente, tudo bem? Todos esses daqui vão ser espaços vetoriais. Mas eu falei que tem casos, não são só esses vetores aqui que a gente vai chamar de vetor em álgebra linear. Quais são os outros casos? Ó, vamos ver mais 3 exemplos de espaços vetoriais. Primeiro exemplo que é espaço vetorial. Se o conjunto V é o conjunto aqui, ó, de todas as matrizes de ordem M por N. Então você deu um M tipo 10 e um N 7. Você pega todas as matrizes 10 por 7. Tudo bem? Então você deu um M e um N. Você pega todas as matrizes com exatamente aquela ordem. M por N. Com as operações usuais de adição de matriz e com as operações usuais de multiplicação da matriz por um escalar. Então esse daqui vai ser um espaço vetorial. Por quê? Se você pegar o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N, o MN dado, vai valer com certeza estas 8 propriedades. E se vale essas 8 propriedades, isso daqui é um espaço vetorial. Então, olha só, nesse caso, quem que são os vetores desses espaços vetoriais? São as matrizes de ordem M por N, tudo bem? Você já viu que já está fugindo um pouquinho do que a gente chamava de vetores. Outro exemplo de espaço vetorial. Se o meu conjunto for esse daqui, ó, que é o quê? Que é o conjunto de todos os polinômios, ó, o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Então, você dá um número natural n, tipo 10.
pega todos os polinômios de grau menor que 10, ou seja, todos os polinômios de grau 10, todos os polinômios de grau 9, de grau 8, de grau 7, de grau 6, de grau 5, grau 4, até grau 0, tá? Pega todos esses, é um conjunto que todos esses polinômios, um conjunto com todos os polinômios de grau 10, 9 até 0, tudo bem? E você pega a operação usual de adição de um polinômio e de multiplicação de um polinômio escalar. Então ele também vai ser um espaço fatorial, porque também vai valer todas essas 8 aqui propriedades, tá? Eu não vou demonstrar cada um desses casos, mas se vocês quiserem, eu faço aí uma outra aula demonstrando que esses casos aqui vão ser espaços fatoriais. Então, nesse caso aqui, quem são os vetores? São os polinômios, ok? Se você pegar aí qualquer polinômio de grau, tipo, no N eu escolhi o N10, né? Se você pegar qualquer polinômio de grau menor que 10, por exemplo, vai ser um vetor desse espaço, tá? E esse N pode ser qualquer natural. Terceiro caso de espaço vetorial, ok? Se o V aqui vai ser o conjunto de todas as funções, ó, já estou falando de funções, todas as funções reais, ok? Contínuas definidas nesse intervalo aqui AB, com as operações usuais de soma de funções e de multiplicação de função por escalar. Então ele também vai ser vetorial, porque também vai satisfazer aquelas 8 propriedades, tudo bem? Por isso que a gente está falando sempre, como eu falei, de operações usuais, tá? Nessa aula a gente não vai fugir de operações usuais. Em aulas futuras do canal, a gente vai dar exemplos de outras operações que a gente pode definir para algum conjunto que não seja a operação usual, tudo bem? E não necessariamente vai deixar de ser espaço vetorial. Se eu pegar, por exemplo, esse conjunto de matrizes e definir uma soma de um jeito diferente, pode ser que continue sendo espaço vetorial. Ou pode ser que, dependendo de como eu definir a soma, deixe de ser espaço vetorial, porque aí deixa, por exemplo, de satisfazer uma dessas propriedades. Para ser espaço vetorial tem que satisfazer as 8. Se eu ver que não satisfaz uma dessas, já não é espaço vetorial, tudo bem? Então aqui são 3 exemplos aí adicional de espaço vetorial. Nesse terceiro aqui, o que a gente vai chamar de vetores? Os vetores são as funções, tudo bem? Nesse espaço vetorial, os vetores, ou seja, os elementos do espaço vetorial, são as funções. Então, ó, 3 casos que são espaços vetoriais. Agora vamos ver, presta atenção nessa parte, mais alguns casos que não são espaços vetoriais. A gente viu exemplos que são espaços vetoriais. Vamos aqui ver 3 casos que não são, ok, espaços vetoriais, e vamos ver por que não são espaços vetoriais. Ó, se o meu conjunto V for o conjunto de todas as matrizes, não importa a ordem, ó, aqui espaço vetorial, eu defini a ordem, M por N, eu dei um M e um N, tipo 10 por 7, todas as matrizes 10 por 7, tá? Então eu dei um M e um N de cara e falei, peguei todas as matrizes daquela ordem, só daquela ordem. Isso é espaço vetorial. Agora, se eu pegar todas as matrizes de qualquer ordem, pega um conjunto com todas as matrizes que existem no mundo, ok? Com operação usual, de soma, de multiplicação de escalar por matriz. Esse não é um espaço vetorial. Por que não é espaço vetorial? Porque nesse caso aqui não é definida a soma para todos os elementos desse conjunto. Se você pegar qualquer matriz, ó, vou pegar uma matriz aqui. 2, 3. Isso é uma matriz? É. E eu vou pegar outra matriz aqui. 4, 1, 5, 2. Existe essa soma? Nem existe essa soma, ok? Então, ou seja, se eu pegar o conjunto de todas as matrizes com a operação usual de matrizes, dá para pegar elementos desse conjunto que não dá para somar? Dá, ó. Nesse caso eu peguei 2 elementos que não dá nem para somar. Então, pronto, não tem uma soma definida para todos os elementos. Se nem existe uma soma definida para todos os elementos, não tem como ser espaço vetorial. Porque a gente tem que ter uma soma definida para todos os elementos e que, além disso, seja fechada, né? Esse daqui nem dá para definir. No caso da operação usual de soma, não dá para somar todos os elementos possíveis, tá? Então, já não é espaço vetorial. Então, 1 não é espaço vetorial. O 2, outro exemplo que não é espaço vetorial, ó, é o conjunto de todos os polinômios de grau exatamente igual a n, ok? Pega um n, por exemplo, 10. Tá? Ou não, pega o n3, tá? Ó, pega um polinômio de grau 3. Esse daqui eu estou pegando todos os polinômios só de grau 3, ó. Perceba a diferença aqui, ó, desse caso, ó. A diferença desse caso que é espaço vetorial, eu estou pegando todos os polinômios de grau menor ou igual a n. Então, se eu escolher o n3, são todos os polinômios de grau 3, grau 2, grau 1, grau 0, tudo bem? Isso é espaço vetorial. Mas, se eu pegar todos os polinômios só de grau 3, e não de menor ou igual a 3, só de grau 3, isso já não é espaço vetorial. Por quê? A gente não viu, nessa aula mesmo, eu não dei um exemplo que eu peguei 2 polinômios de grau 3 e a soma não deu de grau 3, virou de grau 2?
Ou seja, olha só, se eu pegar dois elementos de polinômio de grau 3 e somar, saiu desse conjunto, então, ou seja, não tem, a operação não é fechada, ok? Lembra, ó, se eu pegar, só se eu pegar isso aqui, ó, 2x ao cubo, é um polinômio de grau 3? É. E eu vou somar com outro polinômio de grau 3, que é menos 2x ao cubo. Quanto que é 2x ao cubo com menos 2x ao cubo? Dá zero. Isso é um polinômio de grau zero. Já saiu desse conjunto, ou seja, a operação de soma usual de polinômios não é fechada para esse conjunto de polinômios só de grau 3. Porque se eu pegar dois polinômios de grau 3 e somar, pode ser que eu saia desse conjunto de grau 3. Ó, fui, por exemplo, para grau 2, para grau 0 nesse caso. Eu fui para grau 2 no exemplo que eu dei lá no começo da aula, tudo bem? Esse daqui, então, não é fechado para soma. Se não é fechado para soma, você nem precisa olhar as propriedades. Acabou. Já não é espaço fatorial. Esse outro aqui, ó, se V igual xy, né, os pares ordenados xy, tal que o x é menor ou igual a zero e o y é maior ou igual a zero. Então, ou seja, o que eu estou pegando? Eu estou pegando x só vale menor ou igual a zero, y só vale maior ou igual a zero. Ou seja, eu estou pegando no segundo quadrante, concorda? No segundo quadrante não são todos os elementos que o x é negativo e o y é positivo. Estou pegando o segundo quadrante lá do R. Opa, aqui não está, né? Mas lá do R... Ah, não, desculpa, aqui é R mesmo, tá? O x e o y pertencem ao R. Se o x é menor que zero, o y é maior que zero e ele pertence a R, tá? Então, olha só, o V, nesse caso, é o conjunto de todos os vetores do segundo quadrante do R2, tá? E eu estou usando as operações usuais de soma e operação usual de multiplicação por escalar, de vetor por escalar, tá? Então, esse caso não é um espaço vetorial. Por que nesse caso não é um espaço vetorial? Eu vi que se eu pegar o R2 inteiro, tá? Isso é um espaço vetorial. Isso é um espaço vetorial. Mas se eu pegar só o segundo quadrante, isso não é, acabei de falar que não é espaço vetorial. Por quê? Ó? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um elemento qualquer aqui desse conjunto. Eu vou pegar, por exemplo, menos 2 e 3. Menos 2 e 3, olha só. Isso daqui está no segundo quadrante? Tá. O x é negativo? Sim. O y é positivo? Sim. Então, esse daqui está no conjunto V, beleza? Só que uma das propriedades, vou voltar aqui, ó, uma das propriedades que ele fala que o conjunto tem que possuir o inverso aditivo de todos os seus elementos. Esse daqui não é um elemento de V? Isso. Para ser espaço vetorial, ele tem que possuir também o inverso aditivo desse daqui. Ou seja, quem que eu somo? Esse cara que dá o elemento nulo, o elemento neutro. O cara que eu somar aqui é exatamente o inverso aditivo desse cara aqui. Quem que eu tenho que somar? Bom, esse daqui tem que ser 2 no x e menos 3 no y, concorda? Porque menos 2 mais 2 dá 0, 3 menos 3 dá 0. Então, perceba que aqui é o u, aqui é o inverso aditivo desse u. Só que o meu conjunto V possui esse inverso aditivo porque esse u pertence a V. Ele está no segundo quadrante. Mas esse inverso aditivo está no segundo quadrante? Ó, vamos ver. O x é positivo, ó, já não bateu, já não está no segundo quadrante. E o y é negativo, também não bateu. Então, esse cara aqui não está no V. Então, perceba que ó, já tem uma propriedade que nos satisfaz. Qual? Esse conjunto V, do jeito que foi dado, não possui o inverso aditivo de todos os seus elementos. Se ele não possui o inverso aditivo de todos os seus elementos, o que é o inverso aditivo? É o cara que, somado com o elemento, dá o elemento neutro, tá? Ou seja, como ele não possui o inverso aditivo de todos os seus elementos, ele não satisfaz uma daquelas propriedades. Se ele não satisfaz uma, já não é espaço fatorial. Pode ser que exista outra propriedade que ele não satisfaça? Pode ser, tudo bem? Mas não importa, se eu vi que não satisfaz uma, já não é espaço fatorial, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Você viu que a gente já foi abstrair, foi com uma abstração um pouquinho maior. A gente vai continuar aí nas próximas aulas falando um pouquinho mais de espaços vetoriais. Eu vou falar um pouquinho mais de operações que não são usuais com essas outras operações. Será que é espaço vetorial ou não? Tudo bem? Vou falar aí de subespaços vetoriais, de transformações lineares, tudo bem? Então a gente vai entrar aí nessa seara aí, entrando aí no cerne, no coração mesmo da álgebra linear. Abraços e bons estudos a todos.